Aula. Nesse momento, vamos fazendo o nosso ancoramento juntos, através da fonte criadora de tudo o que é, pelo poder do meu eu superior. Eu invoco meus guardiões, meus mentores, hierarquia pessoal, hierarquia planetária e cósmica, equipes de harmonização e elevação e expansão, ativando e expandindo a chama trina, poder, amor e sabedoria. Eu peço e autorizo a intervenção divina em minha vida, na minha família e amigos, para quem é curador, nos meus pacientes, clientes, da humanidade no planeta Terra. Gratidão, está feito, está feito, está feito. Vamos fazer hoje uma aula mais introspectiva, mais é, silenciosa possível. Então, eu convido vocês até ficarem de olhos fechados, escutando esse momento que eu vou trazer a conexão dos temas da aula de hoje, que é sistema familiar, e das harmonizações, que é Deus e a vida. Então, assim, partindo do pressuposto, né, de que somos eternos, almas, espírito, para além de um corpo que tem esse processo transitório, a gente percebe que existe uma história que vem com a gente. Então, a alma, né? A gente fala da história da alma. A gente fala também da história da linhagem genética deste corpo que vocês assumiram quando escolheram encarnar mais uma vez na Terra, né? Essa é uma quebrada de paradigma, já que é dos bases que a gente vai fazer aqui hoje, que é, sim, a escolha de cada um aqui agora, estar na Terra e ter nascido nessa família e ter o corpo que tem. Então, é sobre isso, né? Sobre isso, assumir mais ainda essa responsabilidade de entender que teve escolhas extrafísicas sendo feitas e que é isso, é graças a Deus, né? São lições, na linhagem hindu, né? É o tal do karma, e que ficou parecendo que é pesado, né? O karma, mas não, o karma é algo, assim, a lição você ainda tem que aprender. É isso. Agora, colocar leveza nesses processos, né? A gente vai fazer essas harmonizações hoje. A gente fez nos encontros passados, né, harmonizações de receptividade para a pessoa, né, ser mais permeável aos tratamentos, depois relação com a mãe, relação com o pai e agora a relação com Deus, a vida. Partindo então do pressuposto que a alma é um ser eterno e tem uma história e que essa história ela vai se expandindo, a concepção da consciência dessa alma, suas crenças, sentimentos, sensações enraizadas, traz uma história que é mais ancestral ainda, né? Que é da gênesis do universo. E aí a gente, como ser humano, acaba por repetir isso na história familiar, porque assim a nossa gênese também é o pai e a mãe. Então as harmonizações que a gente fez com o pai e a mãe é como se fosse uma camada superior para a gente chegar agora nas harmonizações com Deus, a vida. Então, as dinâmicas de relação que você tem com Deus e com a vida é igual, semelhante à dinâmica ressonante, né? Mesma vibração que a dinâmica que você tem com seu pai, com sua mãe, porque é como se fosse uma repetição, para você rever isso, entendeu? Se o movimento aqui é evolução, que é você ir aprendendo, cada experiência, você vai rever isso para, pô, agora mais uma chance de organizar a constelação ali. Então, o que acontece na constelação familiar da linhagem do corpo tem uma origem na constelação
galáctica, né? Da constelação cósmica, né? A constelação da consciência mesmo, a sua concepção interior de pai e de mãe. Quando a gente faz as harmonizações, não significa que vai mudar o passado ou que é factual vai deixar de existir. Significa que você vai ressignificar isso. Isso muda dentro de você. A vibração que você tinha antes, que bloqueava a sua força vital de jorrar como uma fonte criadora, fluir, estava bloqueado porque existia um trauma, uma mágoa, um ressentimento. Não, liberou. Você, entendeu? A pessoa vai continuar sendo a pessoa que ela é. Ela ainda vai ter a história dela, os, as homeostases que ela vai ter que fazer reparação com o universo do processo dela. Então, por que que a gente pode trabalhar na constelação familiar? Falando do indivíduo, né? O campo eletromagnético, ou seja, é a soma da sua vibração, a vibração do seu ser, a sua assinatura energética, é a soma da vibração do que veio do seu corpo, que é a sua linhagem genética e todas as histórias dele, e as histórias da alma dele, e a sua história de alma. Então, é essa soma. Então, a gente trabalha é, liberando a vibração do sistema familiar para que você não carregue esse peso e limpando seus processos da sua própria alma, seu próprio, acelerando seus próprios processos de aprendizado para que a energia vai, a frequência vai ficando cada vez mais, vibrando cada vez mais alto. Então, convido a todos que agora a gente vai entrar no processo das harmonizações. Então, para quem puder, né, se manter nesse estado interiorizado, de olhos fechados, quanto menos estímulo, né, agora é melhor, porque aí você consegue focar toda a sua atenção em um órgão sensorial, que é a audição. E aí, quem quiser estar com o pêndulo pode estar direcionando ele. Quem precisar ver o protocolo, eu vou deixar aberto aqui. Mas quem se sentir à vontade também pode fazer esse movimento de só receber hoje, vai intencionando interiormente, né? Falando, ah, sim, 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 sim. Não precisa ser tão, como diz, certinho, seguindo aqui o protocolo. O importante é ir sentindo, né? Até que vocês podem, vocês mesmos, desenvolvendo uma forma da sua identidade, né? De fazer essas harmonizações. Então, temos feito o nosso ancoramento, né? Lembrando novamente que a nossa intenção aqui é aprender a manipular o pêndulo, a trabalhar a favor da harmonização e da elevação dos sistemas familiares de cada um, das pessoas que você venham atender, servir de harmonizador. E a gente estende os benefícios desse trabalho para todos os irmãos que participam do grupo Constelação Quântica, para todos os nossos amigos, nossos entes queridos, todo o povo brasileiro, todo o povo das Américas, toda a humanidade, todo o planeta Terra. Eu sou conectar com origem familiar associado a se sentir injustiçado por Deus. Harmonização familiar, harmonização familiar, harmonização familiar, harmonização da criança interior, harmonização da criança interior, harmonização da criança interior. 100% de força vital fluindo. Conectando agora com a origem familiar associado a se sentir abandonado por Deus.
Harmonização da família galáctica, harmonização familiar, harmonização da criança interior, harmonizando e elevando esse tema na vida de todos os seres, todas as famílias, roteiros comuns sendo ativados continuamente através da linha do tempo até a completa harmonização do tema agora, 100% de força vital. Eu sou conectar com a origem familiar, associado a se esconder de Deus, ter medo de Deus, harmonização familiar, harmonização familiar, harmonização familiar. Aliás, acreditar que dá para se esconder de Deus, né? Ou de que é necessário se esconder de Deus, liberando todas essas emoções, sensações. Faz sentido isso modificando as células, harmonização da familiar, harmonização da criança exterior. 100% de força vital. Eu sou conectar com a origem familiar associado a questões com autoridade. Harmonização familiar, harmonização familiar, harmonização familiar, harmonização da criança exterior, harmonização da criança exterior, harmonização da criança exterior. 100% de força vital. Eu sou conectar com a origem familiar associado a crenças religiosas, dogmas, paradigmas que foram ensinados que não expressa 100% a verdade, harmonização familiar, harmonização familiar, harmonização da criança interior, harmonização da criança exterior. Sou conectar com a origem familiar associado à crença do céu e do inferno, de que existe um Deus punitivo, harmonização familiar, harmonização familiar, harmonização familiar, harmonização da criança exterior, harmonização da criança exterior, harmonização da criança exterior. 100% de força vital fluindo para esse tema aqui agora, 100% de força vital fluindo. Sou conectar com a origem familiar associado à crença da queda, do fruto proibido, do pecado, harmonização familiar, harmonização familiar, harmonização familiar, harmonização da criança exterior, harmonização da criança exterior, harmonização da criança exterior, liberando essas energias do sistema, novas vibrações chegando, liberando do sistema, conexão, eu sou conectar com a origem familiar associado a crença de que você nasceu para sofrer, para pagar pelos pecados, para resolver pendências, liberando a harmonização familiar do todo o sistema familiar, liberando a harmonização familiar, harmonização da criança exterior, harmonização da criança exterior. 100% de força vital fluindo para todo o sistema relacionado a todo o sistema relacionado a esse tema. Eu sou conectar com a origem familiar associada ao medo de errar e de ser castigado. Percebe que como se você vive isso com a consciência do Criador, consciência suprema, né? A unidade, o todo, você projeta isso nos seus pais? Harmonização familiar, harmonização familiar, harmonização familiar, harmonização da criança exterior, harmonização da criança exterior, harmonização da criança exterior. 100% de força vital. Sente todas essas energias subindo, indo além, sendo liberado de todo o seu sistema familiar, desde a origem, desde o primórdio da ancestralidade. Eu sou conectar com a origem familiar associado à inocência, a sensação da inocência, a realidade do seu ser, a harmonização familiar, harmonização familiar, harmonização familiar, harmonização da criança exterior, harmonização da criança exterior, harmonização da criança exterior. Todos os comandos sendo ativados continuamente através da linha do tempo. Para a harmonização da família galáctica em luz. Harmonização familiar, harmonização. Eu sou conectar com a origem familiar associado a você é como Deus te criou. Harmonização familiar, harmonização familiar, harmonização familiar, harmonização da criança exterior, harmonização da criança exterior, harmonização da criança exterior. 100% de força vital fluindo para esse tema aqui e agora.
para todo o sistema familiar de todos os participantes, de todos aqueles que a gente intencionou, de toda a humanidade, toda a família da. Eu sou conectar com a origem familiar associado à sua vida. É uma ideia divina. Harmonização familiar, harmonização familiar, harmonização familiar. Harmonização da criança interior, limpando todos os bloqueios que impedem você sentir isso completamente, limpando de todo o sistema familiar, todos os bloqueios que impedem de você sentir essa crença, essa sensação completamente. A sua vida é uma ideia divina. Harmonização familiar, harmonização familiar, harmonização familiar. Harmonização da criança interior, harmonização da criança interior, harmonização da criança interior. 100% de força vital, fluindo aqui e agora. Eu sou conectar com a origem familiar associado a aceitar a vida. Harmonização familiar, harmonização familiar, harmonização familiar, harmonização da criança interior, harmonização da criança interior, harmonização da criança interior. Harmonização da família galáctica em luz, 100% força vital. 100%, limpando todos os bloqueios, 100% de força vital fluindo para esse tema aqui e agora. Eu sou conectar com a origem familiar associado a aceitar o corpo humano, aceitar o corpo que tem, aceitar essa experiência humana que está vivendo agora. Harmonização familiar, harmonização familiar, harmonização familiar, harmonização da criança exterior, harmonização da criança exterior, harmonização da criança exterior, 100% de força vital, harmonizando, 100% de força vital, e sentindo. Eu sou conectar com a origem familiar associado a aceitar a encarnação, aceitar essa vida como ela é, aceitar a vida espiritual como ela é. Harmonização familiar, harmonização familiar, harmonização familiar, harmonização da criança interior, harmonização da criança interior, harmonização da criança interior. 100% de força vital fluindo aqui e agora, 100% de força vital. Eu sou conectar com a origem familiar associado a se permitir viver a experiência na Terra de forma completa, experimentando através dos 5 sentidos, dos 6 sentidos, a vida, sentindo prazer pela vida, se permitindo sentir prazer pela vida, harmonização familiar, harmonização familiar, harmonização familiar. Harmonização da criança exterior, harmonização da criança exterior, harmonização da criança exterior, 100% de força vital fluindo. Manter os comandos sendo ativados continuamente através da linha do tempo até completar a harmonização agora, 100% de força vital. Eu sou conectar com a origem familiar associado a saber como lidar e direcionar com a sua própria energia vital. Harmonização familiar, harmonização familiar, harmonização familiar, harmonização da criança exterior, harmonização da criança exterior, harmonização da criança exterior. Sou conectar com a origem familiar associado a buscar a nutrição na fonte, se reabastecer continuamente de energia vital, diretamente da fonte de tudo que há. Harmonização familiar, harmonização familiar, harmonização familiar, abundância. Harmonização da criança exterior, harmonização da criança interior, harmonização da criança interior, 100%. É sobre 100% de força vital fluindo através do seu ser aqui e agora, transbordando continuamente. Eu sou conectar com a origem familiar associada a tomar nas próprias mãos a vida, tomar a vida nas próprias mãos, fazer da tua vida o que você quiser, uma responsabilidade por criar a própria vida. Você é o criador. A harmonização familiar, harmonização familiar, harmonização familiar, harmonização da criança exterior, harmonização da criança exterior, harmonização da criança exterior. Os comandos sendo ativados continuamente através da linha do tempo até a completa harmonização e expulsão do tema agora. 100% de força vital fluindo agora para esse tema, através de todo o sistema familiar.
Eu sou conectar com origem familiar associado a cuidar, amar a vida, cuidar da vida, valorizar a vida. Harmonização familiar, harmonização familiar, harmonização familiar, harmonização da criança exterior, harmonização da criança exterior, harmonização da criança exterior. Ativando, 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 ativando todas as frequências, 100% de força vital. Eu sou conectar com origem familiar associado à vida é saúde. Harmonização familiar, harmonização familiar, harmonização familiar, harmonização da criança interior, harmonização da criança interior, harmonização da criança interior. 100% de força vital fluindo do seu sistema familiar para você através desse tema aqui agora, todos livres, transbordando vida, saúde. Eu sou conectar com a origem familiar associado à vida é eterna. Harmonização familiar, harmonização da criança interior, conectando com a origem familiar associado à ideia do fim, a ideia da morte, a ideia da separação, ideias implantadas. Harmonização familiar, harmonização familiar, harmonização familiar, harmonização da criança interior, harmonização da criança interior, harmonização da criança interior. 100% de força vital fluindo aqui agora. Eu sou conectar com origem familiar associado à ideia de que a morte é uma tragédia ou um acidente. Harmonização familiar ou um castigo, harmonização da criança interior, harmonização da criança interior. Eu sou conectar com origem familiar associado a perceber a continuidade da existência, mesmo com a experiência da passagem. Harmonização familiar, harmonização familiar, harmonização familiar, harmonização da criança interior, harmonização da criança interior, harmonização da criança interior. Eu sou conectar com origem familiar associado à percepção da vida como uma contínua transformação, como um processo de renascimento e morte, de transformação interior. Harmonização familiar, harmonização familiar, harmonização familiar, harmonização da criança exterior, harmonização da criança exterior, harmonização da criança 100% de força vital desse tema aqui agora, 100% de força vital. Eu sou conectar com a origem familiar associado a aprender com facilidade, já que a vida é um processo de eterno evoluir, aprender com facilidade, com graça, com leveza, escolher aprender com amor, com amigos. Harmonização familiar, harmonização da criança exterior, harmonização familiar, harmonização da criança exterior, 100% de força vital fluindo, aqui agora. Eu sou conectar com vínculo sistêmico familiar associado a vida é evolução, ir além da sobrevivência, harmonização familiar, harmonização familiar, harmonização familiar, harmonização da criança exterior, harmonização da criança exterior, harmonização da criança exterior. Conectar com vida é criatividade, harmonização familiar, harmonização familiar, harmonização familiar, harmonização da criança exterior, harmonização da criança exterior, harmonização da criança interior. Pertencimento, conectar com pertencimento é vida. Pertencer, se sentir pertencente completamente à vida. Harmonização familiar, harmonização familiar, harmonização familiar, harmonização da criança exterior, harmonização da criança exterior, harmonização da criança interior. Eu sou conectar com origem familiar associado à vida é interação. Harmonização familiar, harmonização familiar, harmonização familiar, harmonização da criança exterior, harmonização da criança exterior, harmonização da criança interior.
Eu sou ativar a conexão com o vínculo sistêmico familiar associado à plenitude da vida, sentir, reconhecer, sentir que merece, a plenitude da vida. Humanização familiar, humanização familiar, humanização familiar, humanização da criança exterior, humanização da criança exterior, humanização da criança exterior. Eu sou conectar com a origem familiar associado à teia da vida, a reconhecer a consciência, a unidade, a consciência da vida. Harmonização familiar, harmonização familiar, harmonização familiar, harmonização da criança exterior, harmonização da criança exterior, harmonização da criança exterior, 100% de força vital fluindo. Que agora eu sou conectar com a origem familiar associado a aterramento, avatarização, trazendo toda essa consciência para a Terra, pro humano, pro corpo humano, para a rotina, para o serviço, para a irmandade, para a amizade, projetos de sustentabilidade. Harmonização familiar, harmonização familiar, harmonização familiar, harmonização da criança exterior, harmonização da criança exterior, harmonização da criança exterior. Eu sou conectada com origem familiar associado a seguir o curso natural das coisas. Harmonização familiar, harmonização familiar, harmonização familiar, harmonização da criança exterior. Conectando com realizar ações com fluidez, sem excesso de controle, através do mínimo esforço, através da lei da graça, harmonização familiar, harmonização familiar, harmonização familiar, harmonização da criança exterior, harmonização da criança exterior, harmonização da criança exterior. Confiar que a orientação divina virá naturalmente. Harmonização familiar, harmonização familiar, harmonização familiar, harmonização da criança exterior, harmonização da criança exterior, harmonização da criança exterior. Deixar os pensamentos fluírem e confiar que a divindade estará sempre presente. Harmonização familiar, harmonização familiar, harmonização familiar. Harmonização da criança exterior, harmonização da família galáctica em luz. Eu sou conectar com a origem familiar associado a ter abertura para receber. Harmonização familiar, harmonização familiar, harmonização familiar, harmonização da criança exterior, harmonização da criança exterior, harmonização da criança exterior. Eu, eu sou conectar com a origem familiar associado a estabelecer conexão com a divindade sem pretensão. Harmonização familiar, harmonização familiar, harmonização familiar, harmonização da criança exterior. Harmonizando a criança exterior, harmonizando a criança exterior. Entender as experiências como oportunidade de crescimento espiritual, harmonização familiar, harmonização familiar, harmonização familiar, harmonização da criança exterior. Aceitar que momentos de dúvida ou dificuldade também fazem parte do caminho, harmonização familiar, harmonização familiar, harmonização familiar. Entender que a impermanência é uma dádiva, harmonização familiar, harmonização familiar, harmonização familiar, harmonização da criança exterior, harmonização da criança exterior, harmonização da criança exterior. Silenciar a mente e me conectar com a minha essência. Harmonização familiar, harmonização familiar, harmonização familiar, harmonização da criança exterior, harmonização da criança exterior, harmonização da criança exterior. Eu sou conectar com a origem familiar associado à vida é prosperidade. Harmonização familiar, harmonização familiar, harmonização familiar, harmonização da criança exterior, harmonização da criança exterior, harmonização da criança exterior. Conectar com a origem familiar associado à vida é compartilhar. Harmonização familiar, harmonização familiar, harmonização familiar, harmonização da criança exterior, harmonização da criança exterior, harmonização da criança interior. Manter os comandos sendo ativados continuamente através da linha do tempo até a completa harmonização e expansão de todos os temas trabalhados na noite de hoje, na relação de Deus com a vida. 100% de força vital fluindo aqui agora para todos os seres intencionados nessa cura, nessa harmonização. Gratidão, está feito, está feito, está
A gente tem mais alguns minutinhos de duração da sala, 3 minutinhos, então dá. Quem tiver a oportunidade, disponibilidade de ficar por alguns instantes a mais, cultivando esse silêncio. Podemos ir um pouquinho mais longe, então, Ana.